está começando mais um GC Online e nós já estamos aqui cheios de fé, cheios de vontade de conversar sobre Jesus, de cantar, de louvar, de adorar. E eu estou aqui com os meus amigos, Misael, Poliana, seja bem-vinda, Poliana, Obrigada. Mateus. Nós estamos aqui prontos para poder conversar sobre Jesus, falar de Jesus que a gente ama fazer. Então, já pega aí sua Bíblia, já pega aí sua agenda e agora nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor para selar esse momento com a gente. Amém? Pai, muito obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, suas misericórdias duram para sempre. Pai, nós oramos para que seja um momento, Deus, onde o Senhor venha falar aos nossos corações, Deus, e testemunhar das maravilhas do Senhor em nós, em nome de Jesus. Amém. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Aleluia, Amém. glória a Deus. Deus é bom, sempre bom, amém? Vamos lá, gente, vamos falar hoje sobre o poder da oração, mas aqui nós temos um quebra-gelo e ele fala assim: escreva um pedaço de papel, palavras como cura, milagre financeiro, proteção, livramento, e aí vai passando de um em um e cada um pegando esse papel vai contar o seu testemunho. E aí eu queria encorajar você a fazer esse quebra-gelo no seu GC, falar das suas experiências com Deus, né? Testemunhar das bênçãos, das orações respondidas, né? Tão bom falar de oração respondida. Vocês têm alguma aqui, gente? Alguma oração respondida? Eu tenho várias, mas você quer citar muitas. alguma? Quer citar um testemunho de uma oração respondida? Mateus, fala primeiro. Eu acho que você tá com alguma... Eu vou tentar pensar. Olha, Eu tô com uma... É porque são várias, gente. São muitas orações. São muitos então eu tô tentando pensar em um bem impactante, sabe? Vai lá, Mateus. Pra gerar um corte Pra legal. gerar Né? Gente, acho que, como você falou, são tantos testemunhos, mas é difícil escolher um, sem parecer, assim, também Ah, Mas enfim, acho que um deles, por exemplo, por um tempo eu estava precisando muito de um carro. Foi um tempo que eu estava orando muito ao Senhor e pedindo muito a Deus por isso. E eu entendia, né, durante esse tempo que eu estava sem carro e isso não ia abalar minha fé, né? Tinha algumas vezes que era difícil esperar Uber, aquela coisa toda. Mas eu orei, eu disse: Deus, eu preciso muito de um carro e tal. E no tempo certo o Senhor enviou, Ele mandou a provisão, né? O milagre aconteceu, né? Foi muito melhor do que eu esperava, foi... Né? Enfim, Deus proveu, Ele providenciou, né? Ele é o nosso provedor, então é um testemunho glória. também. Eu posso dizer de um testemunho, como eu falei, são muitos, né? Só que eu acho que a maioria das vezes em que eu vi uma resposta muito clara e imediata de uma oração foi de cura e de provisão. Então eu vou falar uma de cura que teve com a minha esposa.
ela tava sentindo uma dor de cabeça, de algumas crises que ela tinha de dor de cabeça que eram muito fortes. E uma noite ela estava com muita dor de cabeça, que não passava, tomava remédio. Ela poderia tomar uma dipirona de 1 grama que não resolvia, nada. E eu falei para ela assim, olha, a gente precisa ter as nossas... Eu cresci ouvindo experiências que minha mãe teve de cura dentro da minha casa, eu quero viver isso também. Talvez agora é a hora da gente viver isso dentro da nossa casa. E naquele momento eu coloquei a mão sobre a cabeça dela, eu orei por ela, e aquela dor de cabeça ela foi embora instantaneamente. Foi uma cura imediata que aconteceu naquele momento. Então, assim... tem vários outros testemunhos de cura que a gente pode falar, também de provisão, de situações assim, de que veio uma situação que a gente precisava de pagar uma conta e a gente orar e ela falar assim, amor, eu creio que Deus pode usar inclusive alguém para nos abençoar. Coisas que a gente passa no início, principalmente, isso foi mais pro início do meu casamento, né? E de alguém pedir, literalmente, a gente acabar de orar e alguém mandar uma mensagem aqui, me passa o seu Pix, Deus tocou no meu coração para passar um valor para vocês e chegar o valor já era inusitado, a pessoa pediu o Pix para passar um valor e o valor chegar e ser exatamente o valor que a gente precisava. Amém. Por aí, tem muitas. Glória a Deus. Amém. Tem algum, Polly? Eu tenho também, eu já experimentei da provisão financeira também. Oh, glória. Nesse sentido de quando você achar que não tinha mais jeito, assim, que você não via uma saída, de repente alguém ligar e falar, eu fiz um depósito. Mas o que mais me toca é no sentido de, sabe quando assim... Passa o mês inteiro e você vai fazer o fechamento, você faz os cálculos de tudo que foi gasto, mas você faz ali a soma do que entrou. Aí você fala, não bate, mas pagou, mas supriu. Você não tem explicação porque você sabe que é Deus mesmo que fez aquilo. Mas não bate, o débito e o crédito não bate e você simplesmente adora e glorifica o Senhor. Glória a Deus. Também tem muitos testemunhos. Assim, né? Pela fé. Também tem de saúde, de todo provisão. mês quando a conta do cartão chega. É uma fé, assim, né? Diária que acontece já as bênçãos de Deus. Amém. Amém. E que você seja edificado também aí na sua célula. Conte os testemunhos, né? Vamos contar as bênçãos de Deus. Amém. Isso edifica a nossa fé, isso nos encoraja, isso anima aquele que está desanimado, né? E fortalece o fraco. E isso é o momento da gente viver o Evangelho compartilhando aquilo que Deus tem feito. Então nós vamos falar, combinando com esse quebra-gelo, falando sobre o poder da oração. Abra comigo em Tiago 5, versículo 13 ao 20. Que diz assim, entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem por ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém. Glória a Deus por esse texto, né, que nos orienta, nos chama a atenção para orar. Então aqui esse é o texto que faz isso, né? E também fala do cuidado mútuo entre os irmãos. Um cristão, se ele quiser se manter saudável na sua fé, na sua vida espiritual, é imprescindível que ele tenha uma vida de oração. Uma vida onde a gente se coloca mesmo na dependência do Senhor para orar. Às vezes a gente vive sobre circunstâncias, situações e desafios
e ao invés da gente orar, a gente vai murmurar, a gente vai reclamar, a gente vai se desesperar, né? Mas esse não é o lugar do crente. O crente nascido de novo, que tem o Espírito Santo dentro de si, precisa ouvir a voz de Deus e orar e falar com Deus. O texto é muito claro, ele fala, você está feliz? Canta louvores, exalta o nome de Deus. Você está triste? Ore. Se está doente, vamos orar. Tudo é orar, orar, orar. E isso é a palavra de Deus nos trazendo, nos chamando para esse lugar de dependência de Deus. A Bíblia diz aqui que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E muitas vezes a gente negligencia esse lugar da oração, esse lugar da devoção, esse lugar de realmente depender de Deus, de buscar a ajuda do alto, né? De buscar a ajuda de quem pode fazer. Aquilo que homens não podem fazer, aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus pode fazer. E às vezes a gente é tão fraquinho na nossa oração, né? A gente é tão devagar, né? Ou então ora com aquelas orações assim de 5 minutos, desesperado, tentando resolver, remediar alguma coisa, sendo que nós devemos cultivar uma vida devocional, né? Todos os dias, diária de oração, como a Bíblia fala, ore sem cessar. Não para não, por quê? Porque a vida não para, os problemas não param, as tentações não param e as orações não podem parar, porque senão a gente vai ficar ali se sentindo extremamente incapaz, impotente diante de tantas coisas. E nós precisamos nos apoiar na oração, porque como o pastor Márcio fala, né, ele fala assim, oração não é para Deus saber, porque Deus já sabe, mas é oração para você saber que Deus sabe. É uma afirmativa dentro do seu coração, algo que traz fé, convicção nos nossos corações, que o Senhor, Ele está atento e ouvindo. Ele está vendo tudo, mas Ele quer que nós venhamos abrir a nossa boca e orar. Amém. Né? E falar. Amém, é verdade. A oração, como canta Cassiane, né? A oração é alimento. Então, a vida cristã, ela precisa ser pautada em uma vida de oração, né? Como que eu digo que eu sirvo a Deus, que eu amo o Senhor, se eu não me relaciono com Ele? Quanto mais eu amo, quanto mais eu gosto de uma pessoa, mais eu quero estar perto dessa pessoa, mais eu quero me relacionar com essa pessoa. E eu acho muito interessante quando esse texto ele traz essa perspectiva da oração, tanto no quesito particular, no individual, sim, mas ele também me chama para a realidade do corpo de Cristo, para a realidade da família de Deus. Então, a partir do momento que eu nasci de novo, que eu fui lavado no sangue do Cordeiro, que eu sou cheio do Espírito Santo, eu não vivo mais uma realidade individualista, né? Eu me relaciono com Deus no meu secreto, no meu particular, mas eu também vivo uma vida de comunidade. E é muito interessante a gente ver que o versículo 13 começa, entre vocês, versículo 14 começa, entre vocês, né? E nos traz esse lugar, né, da oração em comunidade, sim, do orar uns pelos outros. Fala aqui na exposição do texto, né? O texto é um chamado à oração e ao cuidado mútuo entre os membros da comunidade cristã. A oração é cuidado pelo outro também, né? Enquanto você ora, você alimenta o seu espírito, e enquanto você ora, você está cuidando de outra pessoa, está cuidando do seu irmão na fé, você está investindo na vida de outra pessoa. Então, há um convite aqui, né? Há uma convocação a não apenas nós termos momentos de oração, seja isso no secreto, dentro do meu quarto, sozinho, ou momentos de oração em comunidade, quando eu estou ali no culto, numa celebração, numa reunião, não. Nós somos chamados a uma vida intensa e intencional de oração, tanto em particular quanto em público, com a igreja, com o corpo, orando uns pelos outros, sustentando uns aos outros, cobrindo uns aos outros com o poder da oração. Amém, glória a Deus. E a nossa responsabilidade como corpo de Cristo, família da fé, né? Nós precisamos de ter esse olhar para o outro, porque a oração faz isso. Quando a gente está orando para a gente vai lembrar de alguém, porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele sempre vai nos apontar a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que a gente viva só para nós, né? Que a gente cuide só das nossas coisas, dos nossos problemas, né? Das nossas dificuldades. E o texto faz isso, ele nos leva a orar pelo outro, nos leva a orar por os que sofrem, se alegrar com os que se alegram, né? Cantar e louvar ao Senhor. E assim, um aspecto importante assim, da oração que eu percebo que
muitas, não sei com vocês, aí vocês me falam a experiência, mas às vezes assim, a gente é tão, né, às vezes a gente, por ser humano, falho, situações que poderiam ser resolvidas com uma oração, a gente desperdiça tempo, energia, até dinheiro, né? E fica estressado, fica angustiado, fica mal, fica triste. Mas na hora que a gente ora, outro dia aconteceu isso. Eu passei o dia, mesmo orando, fazendo aquela oração mais assim, não, Deus me ajuda, nananana. Mas teve uma hora que eu falei assim, não, peraí, eu vou parar direito, eu vou orar direito e vou prestar atenção na minha oração, não vou fazer aquela oração automática, não vou fazer aquela oração Deus bençoa, né? Vou parar tudo e vou orar direito. Pera, né? E fiz aquela oração intencional, direitinho, daquilo que eu tinha que falar, aquilo que estava acontecendo. Parei na correria, né? Parei a correria e falei, tem que parar tudo, não adianta eu correr atrás se eu não orar. E fiz aquela oração, foi a mesma coisa que tirar com a mão. Falei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Eu passei o dia na correria fazendo aquelas falas, assim, não é que é errado a gente orar, e precisa mesmo orar o tempo todo, mas às vezes a gente não é tão assim, sabe? A gente não presta tanta atenção no que a gente está falando, né? A gente faz aquela oração meio genérica, meio... Deus abençoa Deus, né? Aquelas coisas meio correndo, meio com fome, meio com sono. E a gente tem que parar para pensar, não, peraí, eu preciso parar tudo. E às vezes colocar nome nos problemas, né? Passar um tempo, colocar nome nas pessoas que estão precisando. Não, fulano está precisando de oração, está precisando de cura, está precisando... A gente precisa ser mais intencional, não é? Exatamente. A oração, ela é uma disciplina espiritual, né? Nós devemos realmente ter essa disciplina, porque ela não é assim uma maneira de satisfazer ali uma rotina espiritual, um ritual espiritual. Ah, vou dar um checklist aqui, isso aqui já foi, pronto. Isso aqui também já foi, pronto, estou livre. Não, não é isso. A oração, ela é para buscar mesmo um relacionamento com Deus, a comunhão com Deus. E relacionamento, ele é feito entre, no mínimo, duas partes. Não é isso? A gente não consegue fazer um relacionamento de uma pessoa só. Então, de um lado tem eu, tem você, e do outro lado a gente tem a certeza de que tem alguém que está nos ouvindo, e esse alguém, ele tem todo o poder de resolver toda e qualquer situação. Ele pode transformar, ele pode mudar a nossa história, a nossa vida, ele pode mudar o seu cativeiro, ele pode trazer cura. Então não é um relacionamento entre pessoas comuns, né? Pessoas comuns tem eu de um lado, mas do outro lado tem ele, que pode todas as coisas, que pode resolver o nosso problema. Então é isso que tem que nos motivar, é isso que tem que nos deixar com alegria, entusiasmo e vontade de ir para esse momento, para esse lugar de oração. Amém, amém. É verdade, ela começou falando sobre algo muito importante, é uma disciplina. É uma disciplina, e quando a gente entende isso, eu acho que um ponto muito importante que a gente precisa entender é a definição de oração. Existe uma grande diferença entre oração e devocional. Porque quando a gente coloca que, por exemplo, você está passando por aquele dia, igual você citou, e você precisou parar, orar, porque oração é conversar com Deus. Sim. É diálogo, é conversa com Deus. A gente precisa entender que se a gente estiver dentro do nosso carro, falando com Deus a respeito do trânsito, nós estamos orando. A gente precisa tirar esse peso que foi talvez criado ou modulado por muitos, né, pelos religiosos, enfim, a respeito da oração, que isso se tornou algo pesado, que oração só se faz de joelho, que oração só se faz em um momento específico, é como se fosse um ritual. Não. A oração, existe uma liberdade de relacionamento. Eu posso, por exemplo, ligar para o Mateus e começar a trocar ideia com ele. Mateus, enfim, você viu hoje o Cruzeiro? Ora, varão. Tem uma conversa muito superficial, né? Você entende? A gente não... Porque Deus, ele é o nosso Pai. É literalmente o nosso Pai. Pode falar assuntos difíceis com Deus. O Bento ainda não fala, mas
quando ele falar, ele vai poder falar comigo sobre algo muito difícil que está acontecendo com ele, como também falando sobre coisas bobas da vida. Ele está conversando com o pai dele. Só que o que a gente precisa entender é que o bobo da vida gera o quê? Intimidade. Sim. Simplesmente o bobo da vida, falar sobre coisas ordinárias, gera intimidade. Então, quando você está passando por um dia difícil, uma situação difícil, você pode falar para o Senhor: Deus, está tão difícil esse dia de hoje. Senhor, vem aqui. Não é uma oração que você falou, Deus abençoa Deus. Não, mas você pode falar: Senhor, está difícil demais. Como eu já parei várias vezes num semáforo: Pai, que difícil. Pai, me ajuda, me dê forças, eu preciso. Eu estou orando, gente, eu estou orando. Devocional, amém. Precisamos fazer isso, com certeza. Chegar até o momento de separar, falar com o Senhor, orar, ler a Bíblia, colocar uma canção, isso é devocional. Agora, oração você pode fazer toda hora. Por isso que o texto fala, ora sem cessar. Exatamente. Né? E aqui ele está trazendo muito isso, né? E aqui está dizendo o poder da oração. Ele está dizendo aqui que quando a gente ora, ele cita o exemplo de Elias, né? Sendo humano como nós, fez uma oração fervorosa, né? Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu. Depois ele orou para chover e choveu. Ou seja, a oração feita por um justo, ela tem poder de mudar realidades, circunstâncias, né? E às vezes a gente fica moscando, como diz um bom mineiro, né? Fica ali moscando, né? Ah, se Deus quiser vai acontecer, tarará. Beleza, tudo está na soberania de Deus, mas Deus quer que nós venhamos falar com Ele, orar e crer, manifestar nossa fé ali diante da palavra, diante daquela circunstância que a gente está vendo. A gente está vendo aqui oração por cura, a gente está vendo aqui oração por cura também sobre aquilo que o pecado provocou no coração de alguém, porque perdão de pecado quem perdoa é Deus, mas orar uns com os outros, confessar uns aos outros, cura o coração, né? Restaura a alma, a confiança, a segurança na palavra, em Deus. Então a gente precisa crer, né? Que o poder da oração é o maior poder do mundo, que nós podemos realmente nos entregar nesse momento. Amém. E falar: Deus, eu dependo do Senhor. Toma frente, toma iniciativa, me dá uma ideia, uma estratégia, né? Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando numa empresa e tinha um sistema muito complicado para aprender. E eu lembro que eu fiz uma oração na frente do computador. Eu falei: Senhor, é muito difícil para o meu cérebro. Eu não estou conseguindo assimilar o que está acontecendo aqui. Era um programa que mudou, era diferente do que eu estava acostumada. Eu fiz uma oração. Gente, eu fiquei super top no programa. Fiquei lá super inteligente, consegui fazer, ensinar os outros, porque eu fiz uma oração. Foi uma experiência no meu primeiro emprego. Eu era jovenzinha ainda, bem mais jovem. E eu fiz minha oração, porque era uma coisa que eu falei: Jesus, isso é difícil demais. Mas foi uma oração por um motivo, como o Misael falou, ordinário. Alguém podia me explicar, eu podia sentar e ler um manual, mas uma oração fez tudo acontecer de forma instantânea. Porque milagres acontecem com orações também. Com certeza. Tem coisas que vão acontecer de forma processual, mas tem coisas que são instantâneas. E Deus está pronto para fazer, desde que a gente esteja pronto para falar com Ele, depender dEle, deixar Ele tomar frente de tudo na nossa vida. Amém? Que você possa orar ao Senhor, ter essa vida prática de oração, de devoção, não só nos momentos difíceis, mas também, como o texto falou aqui, está feliz, cante louvores, agradeça ao Senhor, tenha uma vida de gratidão, de oração constante em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, que esse tempo seja assim, Deus, para nós. Que nós venhamos ter essa consciência da presença. A consciência que o Senhor habita dentro de nós, que o Senhor está sempre pronto a estender as mãos, é o socorro bem presente na hora da tribulação, é aquele que nos cura, que perdoa os nossos pecados, é aquele que pode fazer o impossível, o improvável, o invisível. Para o Senhor nada é impossível. E nós queremos dedicar a nossa vida a ter um relacionamento com o Senhor. Não só para pedir, mas também para viver uma realidade de intimidade e amor com o nosso Pai eterno. Amém. Glória a Deus. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro.
majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória